Quando eu penso em startup, eu penso em tecnologia, em agilidade, em inovação e unicórnio. Nos últimos anos, essa modalidade de empresa viveu um boom no Brasil, no mundo, e um verdadeiro romance com o mercado. Mas esse cenário começou a mudar. Já não tem tanto dinheiro assim, e a gente começa a ver problemas com demissão, problemas com financiamento e muita cautela por parte dos investidores. E aí você se pergunta, o que vem pela frente? Como que está o cenário de startups aqui no Brasil? Para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, eu conversei com o Jefferson Gomes, que é diretor de inovação e tecnologia do Senai, e aqui vai um spoiler. Tem problemas, mas tem muita oportunidade de crescimento para as startups no Brasil. E para entender como as startups se financiam e como se comportam os financiadores, eu conversei com o Daniel Moraes. Ele é gerente executivo de transformação digital e inovação na Tupy, uma multinacional brasileira no ramo da metalurgia que emprega mais de 20 mil pessoas e está presente em 7 países. Já daí você vê que de investimento eles entendem. Fica com a gente para você entender esse cenário e como o Brasil, e não só as startups brasileiras, tem potencial para ficar muito bem na fita da tecnologia no mundo, seja ela fintech ou hardtech. Não entendeu? Continua por aqui que você vai saber tudo sobre isso até o fim do episódio. Jefferson, obrigada por aceitar nosso convite. Eu queria que você começasse fazendo uma contextualização para a gente. Em que pé que está esse mundo de startups no Brasil e fora do Brasil, considerando que a gente viu aí um certo saculejo nesse ecossistema com problema de com crises nas digitais, crise em bancos que financiam atividade de risco. Então, dá para a gente um contexto em que pé que está essa história de startup? A gente vive nos últimos 30 anos um grande boom de empresas da área digital. E o Brasil, por sua tradição em poder cuidar de sistemas financeiros, se tornou um grande atuador no sistema mundial em desenvolvimento de empresas com essas capacidades. Eu não creio que as empresas brasileiras, em função da própria realidade do seu dia a dia, elas vão ter grandes golpes em comparação com outras empresas de outros lugares do planeta, que não têm esses distúrbios econômicos e essa vivência dos distúrbios econômicos como os nossos habitantes têm. Agora, efetivamente, o mundo tem passado por grandes desafios clássicos e derivados do nosso crescimento como habitantes desse planeta. Conseguimos desenvolver um século onde as pessoas conseguiram viver muito mais tempo. Nós desenvolvemos técnicas de mercado que fez com que o consumo fosse, inclusive, dado como a principal característica de crescimento de uma nação. E essa questão do consumo pode ser um grande problema, mas pode ser uma excelente oportunidade para que startups consigam visualizar de uma maneira muito melhor que grandes empresas um mundo melhor. O que é um mundo melhor? Um mundo que você, considerando uma população extremamente, com longevidade extremamente alta, como a gente já observa, e vai aumentar essa longevidade, significa que uma única pessoa vai ter 6, 7, 8 modelos de consumo ao longo da sua própria existência, em comparação com a população do século passado, que tinha 2, 3 modelos de consumo. Quando você fala de modelo de consumo, o que isso significa? É uma boa pergunta. É porque antigamente, um modelo de consumo, as pessoas, você mesmo sabe que o seu modelo de pensar, consumir, muda a cada 8, 10 anos. Você muda, naturalmente. Se você vive menos, uma pessoa vai ter 2, 3. As pessoas morriam com 55 anos, com 60 anos. Então, na idade onde ela começa a ser consumidora forte, em média, tinha 3 a 4 modelos de consumo ao longo da sua existência. Já as pessoas que vão viver 120 anos vão dobrar esse modelo de consumo. As sociedades estão cada vez mais perseguindo soluções para um mundo com mais energia. O ser humano é ávido por energia. Só para você ter uma ideia, se nós conseguimos alcançar todos os 17 pontos classificados para o desenvolvimento sustentável, a gente vai precisar de 50% mais de energia. 50% significa que o modelo tradicional, convencional, ele é arcaico para botar 50% mais de energia. Startups têm um mundo na área de hardtech para desenvolvimento de várias soluções, não somente a propagada, solução em hidrogênio, mas distintas em baterias e assim vai, muito grande para desenvolvimento de conhecimento. E aí, nessa seara, só aproveitando que você deu esse exemplo que está em voga agora,
Você acha que a gente tem vocação, o Brasil tem vocação e tem boas iniciativas já nessa interação, grandes empresas, startups, nesse quesito energia? Eu não só acho como eu tenho certeza, porque é uma questão de mercado. Mercado é uma função de uma boa relação de demanda com oferta. Então, demanda, a sociedade está aí, claro, classicamente pedindo. E oferta, são poucos lugares que têm acesso à possibilidade de desenvolvimento tecnológico de tecnologias com base do uso da natureza, com o vento, com o sol, com a água, com o bio. Enfim, são poucos lugares como o Brasil que tem. E olha só o que eu vou dizer para ti agora. Eu não estou dizendo que são só startups brasileiras que vão se desenvolver no Brasil. Eu creio que a gente vai ter uma maneira muito positiva de um movimento de startups de bases tecnológicas internacionais, inclusive, tendo o Brasil como um lugar para desenvolver, porque aqui tem técnicas, tem técnicas e tem ambientes para isso. Tem insumo, né? E não é só isso, né? Se você olhar, os especialistas dizem que na área de química, que é o que manteve a nossa população, né? A gente conseguiu viver mais tempo porque a gente teve mais acesso a alimentos, a gente teve mais acesso a remédios. A química fez isso, né? Os especialistas dizem que a gente domina cerca de 99% a um pouco mais de todas as combinações químicas possíveis. Então, grandes empresas químicas existem pelo mundo afora. Mas na área de biotech, o mundo não é bem assim, é completamente o inverso. 2,5%, 3% é o que a gente conhece das possibilidades. Os especialistas dizem, especialistas que eu conheço na área de biotecnologia. E bom, obviamente, se você é uma startup e se você estudou biotecnologia e se você começa a desenvolver conhecimentos para gestão de risco, capacidades para isso, nossa, a gente tem um grande potencial. Quando eu pego o mapa de publicações na área de biotecnologia que o Brasil faz, é impressionante como o Brasil é bom de A a Z. O Brasil é um celeiro de bons biotecnologistas. Agora, quando eu pego a relação, a transformação disso para negócios e começo a ver a quantidade de empresas, é o contrário. E aí, como é que faz? Eu estou falando que são oportunidades. Você tem a oportunidade de desenvolver startups no Brasil se elas estiverem próximas a centros de desenvolvimento. E aí você precisa estar lá, porque elas têm acesso ao laboratório. Isso é uma coisa muito interessante que começou a acontecer no Brasil nos últimos 5 anos. Tem que ser positivo. Aumenta um pouco, para tirar qualquer tipo de cunho, né? Tem uma lei, a Lei Marco Legal de Inovação, tem o Marco das Startups, e esses marcos eles permitem que laboratórios públicos sejam congregados com novas empresas entrantes. Ou seja, em termos práticos, eu posso tanto desenvolver tecnologia usando laboratórios públicos, mas eu posso também fazer, inclusive a universidade está livre para fazer isso, lotes cabeça de série. Eu posso montar plantas que são piloto para fazer isso. Aos mesmos moldes que o Senai vem desenvolvendo já há muitos anos, há 10 anos, que ele tenta ampliar a capacidade de ofertas de laboratórios que possam ser congregados com empresas. Então, uma outra área de crescimento grande de startups aqui no Brasil é a área de biotech. Bioeconomia. Bioeconomia, ela lida com grandes mudanças de paradigmas. Se eu mudo, por exemplo, e consigo trazer uma população ribeirinha, o desenvolvimento de cosméticos, desenvolvimento de alimentos, usando plantas piloto, cabeça de série, usando lá a biodiversidade do local, eu não mudo simplesmente a produção de um novo produto. A escala de uma semente de pimenta biquinho é de R$ 50 o quilo. Quando eu faço um creme anti-rugas com pimenta biquinho, esse tipo de elemento, ele aumenta o valor agregado, a complexidade econômica de um país. É fundamental. Mas tu imagina, Ariadne, que a gente consegue mudar a concepção de uma sociedade. Você muda a possibilidade daquele arranjo produtivo, aquele território, a melhor palavra é território, aquele território que tem pessoas distintas, você pode dar formações melhores, você pode fazer com que o negócio seja ensinar negócios. E as startups tendem a sair em cooperação com o desenvolvimento regional. Então, startup brasileira, na área de biotech, ela pode provocar crescimento regional social. Então, se eu fosse uma startup hoje, eu não começaria na parte digital. Eu começaria necessariamente na parte de hard tech, porque eu tenho acesso hoje
As pessoas podem não saber, mas nós temos. Só o Senai, há 10 anos, vem montando uma plataforma própria para desenvolvimento, financiamento de soluções. Agora, Jefferson, 2 perguntas embutidas em uma, tá? Você falou do Senai, eu queria que você fizesse um pouquinho desse balanço, porque a plataforma não foi criada inicialmente como um instrumento de aproximação do Senai e grandes empresas a startups, mas as startups acabaram entrando aí, então eu queria que você trouxesse esse olhar. E aí eu não sei o que você prefere responder primeiro, mas as grandes empresas ainda são as âncoras do mercado, né? Serão. E serão. O que elas ganham? Eu queria que você falasse um pouquinho para um público que não sabe nada sobre startups. Por que isso virou uma certa bola da vez, assim, investir nisso, acelerar esse tipo de empresa? Qual é a vantagem que esse modelo de negócio traz para uma indústria, falar indústria porque é o nosso negócio, mas assim, traz para uma indústria mais tradicional, consolidada no mercado, vamos dizer? Bom, primeira coisa, todo negócio prospera quando o cash, quando o dinheiro flui melhor. Não tem outra definição. Negócios ocorrem entre pessoas e existe fluxo de capital de um lado para o outro. Pronto. Bom, inovação, portanto, ela não pode ser tratada sem fluxo de capital. Simples. Acontece que para você desenvolver capacidades inovadoras, você tem que ter, sim, alta capacidade de observação, altíssima capacidade de observação. As grandes startups, as grandes empresas que trabalham com inovação, elas são fundamentalmente compostas por pessoas que observam, estudam e observam. Só que só observar e estudar não vai adiantar nada. Se não tiver muito focado com a sociedade, não vai conseguir associar. É engraçado que as pessoas tratam essa palavra sem considerar a parte mais importante. Associar é sociedade. Então ela tem que entender o que a sociedade está demandando para associar bem as suas observações, os seus conhecimentos. Então, se você observa e se você associa, você consegue fazer provas de conceito. Você consegue montar redes para fazer provas de conceitos. Em termos práticos, quando nós começamos a desenvolver no sistema indústria a nossa plataforma, o que nós queríamos inicialmente era fazer com que empresas com boa capacidade de observação encontrassem em cooperação junto com institutos de pesquisa uma boa capacidade associativa para solucionar problemas e, consequentemente, melhorar seus produtos para entregar à sociedade. Só que, para isso acontecer, produtos demandam redes, pessoas distintas, animais distintos. Tem o investidor, tem a matriz da grande corporação. E o que a gente foi percebendo ao longo do tempo é que os experimentos começaram a funcionar e daí começamos a lançar muitos produtos e naturalmente foi acontecendo uma coisa que quando você faz tudo isso acontecer, aparece uma coisa fantástica, chamada acaso. Como assim? Quando você planeja muito bem as coisas, quando você estabelece todos os atores que têm que jogar o jogo e não quer fazer uma coisa, a universidade blá das coisas, o Instituto Senai Y das coisas, fez esse processo e não mais isso. Uma plataforma composta por vários atores fez esse processo quando a coisa é diversa, quando a coisa permite contraditório excessivo, porque só assim que você vai lançar coisas interessantes, quando tem muita diversidade, quando tem muito contraditório. Quando isso acontece, além do teu objetivo principal ser alcançado, o teu planejamento, lançar uma plataforma, colocar dinheiro para isso, abrir uma lei 13.243, tudo isso é planejado. O que a gente não consegue controlar é o acaso. O acaso é danado. O inglês chama isso de serendipity. E quando esse acaso ocorre, começam a aparecer coisas diferentes. Por exemplo, a gente começou a perceber que essas plataformas elas eram interessantes. Mas será que você é uma grande empresa de papel e celulose, que trabalha dentro dessa plataforma já há bastante tempo? Será que você não tem outros interesses em desenvolver novos negócios? Por exemplo, se esse negócio você já faz bem feito, e a gente falou no começo da prosa, que vai precisar de 50% mais de energia, 40% mais de alimentos, 40% mais de água, será que a gente não pode
testar cenários adjacentes, eu, grande empresa de celulose, se eu uso a celulose, tem coisas que eu não uso. Com as coisas que eu não uso, eu não posso fazer coisas diferentes. E aí a gente começou a montar um conceito chamado de missões industriais. E essas missões industriais, que para a gente era uma coisa mais amplitude dos projetos de pesquisa, ou seja, uma empresa vem, abre uma chamada e você, startup, junto com o centro de pesquisa, vocês submetem projetos para essa grande empresa. Porque essa grande empresa está interessada em fazer novos negócios e você é melhor, muitas vezes, ser o rabo de um elefante do que ser uma formiga. Obviamente, ser uma formiga é muito bom, mas às vezes vale a pena você pensar de uma maneira indo orientada para o negócio, com mais facilidades de relações. E daí começa a acontecer isso, as empresas começam, a gente de repente viu um cenário que tinha 10 vezes mais propostas do que dinheiro investido. Ou seja, várias empresas começaram a abrir chamadas conosco, Sistema Indústria, para absorver ideias de outras empresas. Aliás, se eu falasse para ti que isso estava planejado na primeira vez, isso seria mentira total. Isso foi completamente serendipity. Mas tem um serendipity em função da serendipity. Uma dessas chamadas que nós fizemos foi feita com uma empresa de energia. Essa empresa de energia abre uma chamada e ela direciona para hidrogênio verde. Só que um dos vencedores desse projeto foi o Porto do Suape, em Pernambuco. E o Porto do Suape, astutamente, muito astuto, começou a pensar o seguinte: poxa, vocês, empresa de energia, vocês aprovaram projetos em vários lugares do Brasil. Será que se eu ofertar um espaço aqui dentro do meu porto para essas startups se localizarem junto com essas instituições de ciência e tecnologia, será que lá a gente não poderia adensar a cadeia de valor para hidrogênio, olhando para uma exportação eventual via porto? Se eu falar de novo para ti, Ariadne, que isto foi planejado, não foi. Então, quando você planeja, quando você observa bem, quando você associa, quando você monta a rede, quando você começa a experimentar, mas desde que você começou a experimentar, tendo esses 3 predicados, e sempre quando você experimenta, você tem que ter ideia de escala, sempre quando você experimenta, você tem que ter ideia de tempo, temporal tem que ser forte, e tem que ter a ideia de sustentabilidade em todos os escopos que você imagina. Se você fizer isso, com certeza serendipity bom vai aparecer para ti. O mundo vai mudar drasticamente com as startups de base tecnológica. A gente tem visto aí o que está acontecendo, né? Na área de biotech, na área de economia circular, na área de energia, é impressionante. A gente falou antes, enquanto a gente estava se organizando aqui, a gente estava falando que há uns 10 anos, mais ou menos, a gente estava vivendo assim aquela fase de amor com o digital, com as big techs, com Google, Amazon, enfim, as empresas que viraram, acho que eu não sei nem qual é o animal depois de, né? Assim, tem o unicórnio e tem o quê? O que eles são, né? E aí agora, mais recentemente, a gente viu essa estrutura que parecia tão coesa, tão sólida, passar por demissão, reestruturação, Normal. enfim. Como é que você avalia esse cenário? Eu acho natural. Eu acho natural porque 30 anos parece ser um tempo longo. Ontem eu estava vendo um filme chamado Colecionador de Ossos, né? E as coisas que eram colocadas no filme como... Filme de 1999. As coisas que são colocadas no filme como high-tech, nossa, pra gente são banais. Muito banais. Inclusive tem coisas que eles fazem que a gente já resolveu o problema há muito tempo. Bom, foi natural durante 30 anos de revolução digital, 30, que a gente ainda está saindo da revolução digital, foi natural essa ascendência de coisas muito novas sendo trazidas novamente do mundo analógico para ser concebido de uma forma diferente para o mundo digital. Não se pegou o analógico e se colocou no digital, senão não faria sentido algum. Mas, do meu ponto de vista muito respeitoso, eu acho que o ser humano, desde a vozinha, do vozinho, do WhatsApp, que não entende que tem um grande sistema direcionador de informações para que ele veja sempre os mesmos tipos de perguntas, mas até esse pessoal, ele já está, eu não digo nativo, ele já está muito, muito tranquilo com a ascendência digital sobre a sua vida. Eu não conheço muitas pessoas resistentes
a ascendência digital. Qualquer pessoa que eu vejo na rua tem uma ascendência digital. Já estão acostumados, inclusive, com o Pix, né? Naturalmente, a gente está passando o processo de melhoria contínua do sistema, mas não mais melhoria disruptiva. Até quando você vai falar de chat GPT, que você pode reclamar dele, tudo que você possa imaginar, mas a interface usuário é muito simples. Eu sou de uma... Eu brinco sempre isso. Eu lembro que eu aprendi a dar duplo clique para abrir uma página do Windows. Eu venho do DOS, e daí eu tinha dificuldade naquele tic-tic. Eu fazia tic-tic. Não conseguia. Ou seja, Né? era um movimento diferente para o ser humano. Então, perceba bem, eu acho que crises, principalmente no mundo digital agora, serão cada vez mais comuns. Eu volto a dizer que eu acho que as empresas brasileiras de fintechs, elas vão sempre sentir menos do que as outras mundiais. Nós vivemos a vulnerabilidade financeira. O Brasil vive a vulnerabilidade financeira desde sempre. Portanto, os requisitos e as restrições para montar negócios financeiros no Brasil, puxa, isso faz parte da nossa essência, nosso DNA. Para encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do papel do Senai em suas múltiplas... A gente andou conversando sobre um mundo de possibilidades, né, Jefferson? Mas eu queria que você falasse um pouco do papel do Senai, porque você falou como é importante fazer com que os elos estejam interligados. Porque não adianta você ter o potencial, a capacidade técnica, às vezes o dinheiro, se uma coisa não alcança a outra, né? Você pode ter, mas eles estão separados. E me parece que nos últimos anos o Senai se preocupou muito em ocupar esse lugar de trazer as pessoas, esses atores aí, para mais para perto, assim. Fala um pouquinho. A minha percepção está correta, Jefferson? Não é só porque a gente aqui é do sistema, mas assim, eu tenho essa impressão de que nesse movimento de inovação o Senai foi buscar ocupar esse lugar que no ecossistema brasileiro estava meio vazio, assim. Assim, ó, o que eu acho, primeiro, você não muda uma sociedade mexendo apenas em um pilar. Você muda uma sociedade mexendo nesse pilar, tecnologia, inovação, sim, obviamente você vai melhorar bastante. Mas você muda uma sociedade se você entender que isso tem que ser trabalhado em comum acordo com infraestrutura. Infra é importante, porque infra dá escala, né? Lembra que a gente falou escala, perenidade, sustentabilidade. Infra dá escala, né? Você muda quando você melhora as pessoas, tanto na sua autonomia para fazer a sua profissão, e aí eu acho que o Senai formou mais de 80 milhões de brasileiros e brasileiras desde a sua existência. Portanto, ele prova classicamente que ele consegue formar pessoas e dar um mundo do trabalho para elas. Ou seja, geralmente essas pessoas, na faixa de 80% a 90%, entre 80% e 90%, estão empregadas quando estudam no Senai. Então, eu acho que, além da infraestrutura, você tem que pensar, e aí num agravante absurdo. Se antigamente você fazia uma profissão por uma vida toda, hoje você tem que estudar uma vida toda para ter uma profissão, né? Então, é uma variação brutal. Portanto, a reformação ela tem que ser constante. Muito mais, para mim hoje, é muito mais importante, ou tão importante quanto a formação, é a reformação. Porque o mundo, como a gente acabou de falar nessa prosa aqui, está cheio de coisas que a gente nem aprendeu ainda. O mundo é fantástico por isso, porque a gente pensa que sabe tudo e a gente não sabe absolutamente nada. E se a gente está falando que o mundo é de novas formas de energia, mais água, a gente não trata bem a água, outros materiais, ou materiais sendo feitos de maneiras distintas, nossa, você precisa, além de formação técnica, você precisa de concepção de vida, modelo mental. Então você precisa ter um trabalho social forte. Então eu não acredito que seja só tecnologia, tem que ser tecnologia, infraestrutura e gente. Mas se eu tiver isso tudo junto, eu ainda vou entrar num outro fator importante, que é, poxa, se eu tenho gente bem formada, bem tratada, bem concebida, com um modelo mental legal, uma sociedade diversa, uma sociedade extremamente apaixonada pelo contraditório, apaixonada, não basta ser diverso.
Você tem que gostar do contraditório também, né? A gente curte só o diverso, mas não curte o contraditório. Se a gente tem uma sociedade como essa, naturalmente surgem novos negócios. Negócios só existem por causa de pessoas que têm uma vulnerabilidade. Eles não vão acontecer de outra forma. Tem que ter uma demanda. Então, a gente só vai entender se a gente entender todas as partes. Os grandes negociantes, eles entendem todos os perfis. E, fundamentalmente, se você tiver, volto a falar, tecnologia, inovação, formação de pessoas, infraestrutura, novos negócios, a gente começa a mudar o ciclo de regulações e legislações num país ou numa sociedade. E daí você começa a andar, você só vai dar o passo para frente quando você dá a nova regulação, quando você joga a régua mais para cima. E daí fica difícil. Aí você faz tudo isso de novo acontecer. O Senai resolveu há 10 anos compor tudo o que pudesse ser feito para isso. Ele já tinha uma educação muito forte. Ele desenvolveu um sistema de certificações muito forte, é a maior rede acreditada do Brasil hoje. O Senai, ele desenvolveu uma rede de inovação que, poxa, a gente sente muito orgulho de ter feito mais de 2.400 projetos, mexido mais de 2 bilhões de reais em pesquisas, trabalhando com vacinas, desenvolvendo satélites, enfim, coisas enormes e coisas normais. Então, para mim, eu acho que o Senai vem fazendo um papel de excelência ao longo desses anos e ele tem plena consciência que isso ainda é muito pouco, do que ele pode fazer mais ainda. É isso, Jefferson. Obrigadão pela conversa. A gente vai fazer uma pausa rapidinha e já volta. Você sabe o que é um ecossistema de inovação e como ele beneficia empresas e o país? Talvez você já tenha ouvido falar sobre um dos ecossistemas de inovação mais famosos do mundo, o Vale do Silício, na Califórnia, que abriga grandes empresas como Meta, Google e a Apple. Funciona como uma comunidade que trabalha com o mesmo propósito: criar um ambiente colaborativo e inovador. Na prática, ele é formado por negócios e instituições. No fim das contas, as empresas ganham porque se tornam mais inovadoras e competitivas e crescem mais rápido. As universidades ganham porque proporcionam mais conhecimento para os alunos e a sociedade. E o governo ganha porque consegue mais investimentos e desenvolvimento para o país. Eu converso agora com Daniel Moraes, gerente executivo de transformação digital e inovação na Tupi. Daniel, que momento é esse que a gente vive no financiamento das startups e como que estão as coisas aqui no Brasil? A gente está no momento pós-pandemia, né, que as economias mundiais estão passando por uma série de pressões, né, a gente tem uma pressão inflacionária importante, e quando a gente olha para a forma como a startup se financia, é através de investimento externo. Esse investimento pode vir de vários atores. O mais importante hoje é o Venture Capital, o VC, o famoso VC, que são investidores, né, que aportam dinheiro na startup para a startup poder crescer, desenvolver soluções, produtos, crescer no mercado e depois eles saem da startup vendendo sua participação e tendo um resultado positivo em cima disso. Então o posicionamento desses VCs é estritamente financeiro. E eles hoje têm um peso muito grande. Então, naturalmente, no momento de incerteza no mercado econômico, esse investimento é um investimento de risco. Eles tendem a ter mais cautela. Então, se segura um pouco mais de investimento, se seleciona melhor as startups, isso leva a uma queda no nível de investimento existente no mercado. Um exemplo, né, usando um dado da PitchBook, que é uma empresa de estatística sobre investimentos nos Estados Unidos, comparando 2022 com 2021, esse nível de investimento caiu em torno de 30%. Para materializar isso. Mas eles não são a única forma de investimento nas startups. A gente tem também o CVC, que é o Corporate Venture Capital, que são empresas que criam seu fundo próprio para poder investir em startups também. Qual é a diferença? Não é apenas o retorno financeiro, ele é importante, mas não é o único. Você também tem um retorno estratégico. Muitas vezes essas empresas também estão passando pelos mesmos desafios nessa economia, precisam inovar, precisam continuar competitiva. E elas buscam as startups para fazer essa composição com as suas competências. Aterrissando aqui, trazer uma relação entre os dois, né? Hoje, a Bain Company tem um dado interessante de 2021, que cerca de 20% do investimento total disponível hoje está na mão do CVC. Então, ela vem crescendo em torno de 30% ao ano, essa modalidade, e provavelmente a gente vai cada dia mais ouvir falar sobre esse tipo de mecanismo. Trazendo aqui para próximo, né, para a nossa realidade. Dentro da Tupi, a gente entendeu que é uma jornada. E essa jornada a gente tem que começar a criar reputação com as startups, estar presente nesse ecossistema e
crescendo aos poucos. Então, a primeira ação que a gente teve foi criar a aceleradora, a Shift-T, aceleradora de startups. Talvez a Tupi seja a única indústria hoje no Brasil que tem uma operação de aceleração de startups dentro da sua estrutura. A gente tomou essa decisão basicamente porque a gente entende que para ser uma empresa inovadora na nova economia, se manter inovador, a gente precisa ter a competência de como integrar e colaborar com startups dentro do nosso core, né? Essa foi a decisão, por isso que a gente fez esse movimento. Ela tem todo um olhar especial, tem todo um desenho especial para poder fazer uma integração entre a indústria e startup. Eu posso comentar mais para frente, a gente pode entrar em detalhes. Mas para te dar alguns números, a gente está no segundo ano, tá, de existência. No primeiro ano, a gente teve mais de 100 startups inscritas de todo o Brasil. Nesse segundo ano, a gente teve 85 startups, sendo 4 de fora do Brasil. A gente já teve startups da América Latina e da Europa participando, né? E aí a gente tem toda uma jornada aí já com boas realizações para poder compartilhar com vocês. Conta então um exemplo. Essa construção da relação startup e indústria, a gente pode trazer 2 exemplos interessantes da nossa jornada da Shift-T. Um do primeiro ciclo, né, que a gente teve 4 startups aceleradas, 2 a gente validou a prova de conceito. Então eu vou trazer o exemplo da Edro, que é uma startup de Minas Gerais que desenvolveu sensores de predição de falhas para suportar a indústria na parte de manutenção, né, para antecipar falhas. E a gente instalou esses sensores em equipamentos nossos aqui e conseguiu ao longo da prova de conceito prever algumas falhas que a gente não tinha como monitorar e agir antes do que elas viessem a acontecer. Um segundo exemplo, daí falando do segundo ciclo de aceleração, esse ainda está para acontecer, mas eu acho que a conexão é muito interessante. A gente tem a Microciclo, que é uma startup de Natal, composta por doutoras na área de biotecnologia, que estão conosco agora trabalhando na aceleração, no escopo para aplicação de bactérias para remediar alguns dos resíduos que a gente ainda tem na nossa operação que não são recicláveis. Então, por aí você vê que tem uma diversidade muito grande de conhecimentos e de tecnologias e que só tem a ganhar tanto a indústria como a startup quando consegue somar suas competências. Você disse que a indústria ganha, que as startups ganham, mas tudo isso acontece num cenário aí de grande cautela por parte dos investidores. Eu quero entender a sua visão, a visão da Shift-T também, na hora de investir nessas tecnologias. Eu acho que a gente tende a colocar tudo dentro da mesma caixinha, né? Então a gente fala de startups. Mas claro que a gente tem maturidades diferentes, entregas diferentes, propostas diferentes dentro desse mundo das startups, né? A minha visão é que nesse momento de maior restrição, a régua levanta. Então a gente está buscando startups que realmente estejam, né, com soluções mais desenvolvidas, que entendam, no nosso caso, a realidade da indústria, estejam conectadas com as frentes que a gente vem buscando parceria e por aí vai. Eu acho que com o tempo, isso foi uma coisa que a gente pode observar na nossa jornada aí da Shift-T, até pela questão do acesso a capital, os fundos de investimento, eles pedem que a startup tenha uma facilidade de escalar, que ela escale rápido, né? Porque eles estão atrás do retorno financeiro. E para isso eles preferem startups que têm apenas na sua solução software. Porque o software, uma vez que você desenvolveu, você vende para mais clientes a mesma solução. Mas quando a gente fala da indústria, por exemplo, a gente está no ambiente físico, né? A indústria, você tem a produção, você tem a logística, você tem a operação, né? Muitas vezes a gente usa muito software, mas muitas vezes eu preciso da integração entre o software e o mundo físico, né? Então você fala da internet das coisas, você fala de transformação digital, você fala de outros elementos. E aí poucas startups avançaram nisso aqui no mercado brasileiro, né? Por quê? Porque eles precisavam do acesso ao capital que vinha dos fundos que falavam, olha, você tem que escalar rápido. Então você escuta muito falar de fintech, que é da área financeira, você escuta muito falar de edtech, que é da área de educação, legal tech, mas muito pouco de indie-tech, que são as startups para a indústria. Então, no nosso caso, a gente busca muito mais as indie-techs. A gente acaba sendo um grande farol para atrair essas indie-techs, e aí dentro do modelo da Shift-T, a gente tem 4 perfis que a gente busca. A gente busca startups que tenham sinergia com a Tupi, e a gente fala aqui de manufatura, né? A gente fala aqui de eficiência energética, por exemplo, né? Olhando para as operações. A gente busca startups que tenham um olhar para socioambiental, para suportar a nossa agenda ESG, com o mesmo peso do que uma startup que tem sinergia com a empresa. A gente olha startups que possam nos ajudar na nossa jornada de transformação digital, indústria 4.0, por exemplo. E a gente olha para startups que têm modelos de negócio inovadores nos segmentos que a gente já atua, como agro, por exemplo.
Então, você levanta um pouco a régua, né? No nosso ciclo, que a gente teve 100 que se inscreveram no primeiro, 108 no primeiro ciclo, a gente veio fazendo filtro, né? No primeiro momento a gente olhou versus o edital, ficou 75. Depois a gente olhou um filtro de qualidade, ficou 28. A gente levou para o Pitch Day, que é quando as startups fazem o pitch para os executivos da empresa, 15. E a gente acelerou 4. Então existe um ambiente de maior competição, né? Que as startups mais preparadas entendem no nosso momento aqui de fala, na nossa ótica, que é a indústria, entende um pouco mais da indústria, consegue se destacar. O que a indústria ganha quando ela investe nas startups? Tem uma parte que é bem óbvia, que eu vou falar, mas eu vou segurar ela, que é para acelerar a sua inovação aberta. Mas eu queria destacar talvez uma segunda, que eu acho que ela é mais importante, que é você trazer a diversidade cultural para dentro da organização, né? Quando você... Eu estou na indústria há mais de 20 anos, trabalhando na indústria, e a primeira vez que eu tive contato com uma startup foi avaliando uma startup da Argentina. E o efeito foi muito interessante. Eu cheguei lá, numa região mais periférica de uma cidade argentina, um galpão. A hora que eu entrei no galpão, eu vi 20 e poucos jovens fazendo tecnologia de ponta sem recurso. E aquilo para mim mudou minha carreira, porque eu parei e pensei assim, puxa, eu na indústria eu tenho recurso, eu tenho laboratório, eu tenho capacidade de execução, mas eu não consigo fazer o que eles estão fazendo. O que eu preciso aprender? Então, essa mistura é muito boa para a indústria. Nesse momento que a gente fala de reindustrialização, entender que prototipação rápida, o que é uma prova de conceito, o que é uma ferramenta ágil, como é que você desenvolve uma solução com design da tecnologia para o mercado, tudo isso é muito importante. Então, eu acho que esse é um benefício que eu queria destacar e que talvez não fica muito claro, né? E é óbvio que depois vem a sua aceleração de inovação aberta e por aí vai. E o outro é a reputação, a imagem. A gente fala muito de apagão de talentos, né? Isso a gente se fala muito, e muitas vezes uma forma de você ter os talentos contribuindo com o teu negócio é através das startups, né? O talento não está dentro da tua estrutura, mas ele está trabalhando com você de forma colaborativa e de forma integrada, que você tem acesso ao talento também, mas ele está numa startup, né? Então eu acho que esses 3 benefícios para mim são os maiores destaques: a inovação aberta, a diversidade, a cultura que você traz nessa mistura desses 2 mundos, e a questão de você acessar essas competências de forma construtiva e trazer isso para compor para os 2 lados. Daniel, você tem considerações finais? Eu acho que talvez um último comentário é compartilhar um pouco da nossa experiência, né? A gente entendeu que dentro da XT ela também tem um papel de transformar as nossas interfaces como Tupi com essas startups. Então, uma dica que eu deixo para as indústrias é olhar para seus times de inovação, se você não tem um time ainda, criar esses times que entendam desse mecanismo, entendam dessa linguagem, para poder fazer a conexão mais adequada com as startups, né? E, por outro lado, para as startups, é conhecer um pouco mais da agenda da indústria. A gente está num momento muito interessante de retomada, de reindustrialização. Estamos falando muito do desafio da indústria. O Brasil está num posicionamento único. E aí você entender essa agenda e conseguir conectar com esses times, talvez é o grande ponto de conexão que vai fazer diferença para os 2 lados, né? Acho que deixar isso na mesa é importante aí para poder influenciar outras indústrias e as startups também a estarem mais próximo. E por último, convidar para conhecer a XT. A gente tem nosso site, fique à vontade para interagir conosco, né, e acompanhar os nossos movimentos. A gente está chegando ao fim de mais um episódio do Indústria de A a Z, e depois de tudo que foi falado aqui, a gente espera que você tenha entendido um pouco melhor sobre esse universo das startups e o que está acontecendo nesse momento. Se o conteúdo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos e amigas, segue a gente no seu tocador de podcast preferido e não se esqueça, a gente tem encontro marcado daqui 15 dias. Até lá! Tchau!